Bom dia, querido. Graça e paz, meu amado. Saiba que este dia é o dia que o Senhor preparou para ordenar dos seus milagres sobrenaturais sobre as nossas vidas. Eu quero louvar a Deus por estar aqui juntamente com você nesse nosso 16º dia da campanha de jejum pelas causas impossíveis. E hoje, em especial, meditar com você numa palavra que está no livro de Mateus, no capítulo de número 17, dos versículos 24 até o versículo de número 27. A Bíblia diz que Jesus retorna a Cafarnaum, e assim que ele chega em Cafarnaum, e ele adentra na casa, o que tudo indica, a casa de Pedro, os cobradores de impostos do templo, eles cobravam impostos pelo templo, eles vão até Pedro e perguntam se Jesus paga os impostos. E, na verdade, quando Pedro entra na casa, Jesus se antecipa, e Jesus pergunta para Pedro: Pedro, é lícito cobrar imposto de quem é filho? Ou seja, é lícito cobrar imposto de mim se eu sou filho de Deus e o templo é do meu pai? É claro que não, ao que Pedro responde. Mas Jesus diz: olha, para que eles não se escandalizem, não pague apenas o imposto por mim, pague também por você. Porém, a única maneira de pagar esse imposto é se você for ao rio, lançar o anzol, pegar um peixe, porque na boca desse peixe vai estar um starter. O starter, na verdade, ele valia 4 dracmas. O imposto cobrado por pessoa era de 2 dracmas. Para você ter uma ideia, na época de Jesus, uma dracma dava mais ou menos para comprar uma ovelha. Ou seja, era necessário que cada pessoa doasse uma média de 2 ovelhas, que era o imposto do templo. Na verdade, ali então, esse starter que Pedro pega na boca do peixe, ele seria um valor que daria aí para comprar uma média de 4 ovelhas, ou seja, o imposto dele e o imposto de Jesus. Onde é que eu quero chegar com isso e essa palavra nesse nosso 16º dia da campanha? Em primeiro lugar, é que o Senhor Jesus sabe das nossas necessidades. Segundo, é que ele já preparou uma maneira de prover os nossos recursos. É por isso que quando nós oramos, a oração que o próprio Jesus nos ensinou, nós clamamos dizendo assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O salmista diz que ele foi moço e chegou à velhice, ele nunca viu o justo mendigar o pão, nem os seus filhos passarem necessidade. Ou seja, o que ele quer colocar para nós? Ele quer colocar que ele tem uma maneira de prover a nossa necessidade. Ele tem uma maneira de nos prover. Algumas vezes ele nos provê através de uma pescaria com o anzol. Seria talvez fácil ele dizer para Pedro: Pedro, vai, pega a rede, lança, pega vários peixes, vai, vende os peixes e paga impostos. Mas ele dá uma estratégia clara para Pedro e diz assim: vai, lança o anzol e o primeiro peixe que você pegar terá um starter na boca. Ou seja, querido, quando eu e você temos a coragem de obedecer a palavra de Deus, então nós encontramos os nossos recursos. O que eu vejo hoje, nos nossos dias, são pessoas que querem um milagre, mas não querem obedecer a palavra de Deus. Querido, todas as vezes que o Senhor deu uma ordem para Pedro quanto à pescaria, na primeira vez que Jesus encontra com Pedro, embora ele estivesse lavando as redes, ele diz para Jesus: Jesus, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, Pedro deixa claro uma coisa: é a tua palavra que vai me orientar a fazer essa pesca. Querido, a minha pergunta para você nesta manhã, nesse nosso 16º dia da campanha é: você está disposto a obedecer a palavra de Deus? A única maneira de você encontrar recursos suficientes para a sua vida é se você for fiel à palavra de Deus. A própria Bíblia nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você conhece a palavra de Deus. Querido, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas lhe são acrescentadas. Quando você é fiel ao Senhor, fiel em estar no templo, fiel nas orações, fiel a tudo aquilo que a palavra manda, mas também quando você é fiel na questão financeira, você abre sobre você, sobre a sua família, as janelas dos céus. O nosso maior problema, querido, é que algumas vezes nós não queremos obedecer a palavra de Deus. Querido, se você é fiel ao Senhor, saiba que antes de você ir ao mar, antes de você ir ao lugar, Ele já enviou o peixe
para ir ao seu encontro. Quando você honra o Senhor em primeiro lugar, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, querido, Ele já preparou uma maneira de te sustentar. Ele já preparou uma maneira de prover o melhor para você. Mas é necessário que você confie na palavra dEle. É necessário que você diga como Pedro: Senhor, eu tenho feito da minha maneira a vida inteira, mas a partir de hoje eu vou fazer segundo a tua palavra. E se você fizer segundo a palavra de Deus, você vai encontrar suprimento para a sua vida. Você vai encontrar suprimento emocional, físico, espiritual, suprimento financeiro para a sua vida. Querido, eu creio que nesse dia, amado, o Senhor, segundo a palavra dele, segundo a sua fidelidade, quer te levar a encontrar recursos em lugares inusitados e te livrar da vergonha que o inimigo queira te trazer, a vergonha de não ter, a vergonha de não poder pagar. Querido, o Senhor tem estratégias de milagres para a sua vida. Mas, porém, você precisa buscar Ele em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Querido, neste dia, resolva confiar na palavra de Deus, ser fiel à palavra de Deus e Ele suprirá todas as tuas necessidades. Deus te abençoe e te fortaleça e que te supra nesse dia e que você saiba que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas lhe acrescentadas. Tenha um dia abençoado.